Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de língua portuguesa para o primeiro ano? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos ver os nossos objetivos? Compreender a história em quadrinhos, perceber o uso de recursos gráficos específicos das histórias em quadrinhos, planejar juntamente com a professora uma história em quadrinhos, participar da produção coletiva de uma história em quadrinhos, perceber a diferença entre o formato da história e dos demais textos trabalhados anteriormente. São esses 5 objetivos que nós vamos trabalhar hoje. Materiais para a aula de hoje, criançada. Deixa preparado aí que vocês vão precisar. O caderno, o lápis, os lápis de cor e a borracha, ok? Então, agora eu quero que vocês observem essas imagens aqui. O que são essas imagens? Alguém sabe me dizer? Já viram essas imagens em algum lugar? Isso mesmo, são algumas revistas em quadrinhos, os famosos gibis. Certo, crianças? Então, hoje nós vamos falar sobre o gibi. Mas antes, a professora quer mostrar uns gibizinhos para vocês, que eu acredito que vocês já viram. Olha lá, criançada. A Turma da Mônica, o Cebolinha. Certo? Olha dentro como é que é um gibizinho. Vendo? Olha, tem os quadradinhos, os personagens falando, né? Olha bem aqui a imagem. Deixa a professora pôr assim para vocês verem, fica melhor. Esta é uma maneira divertida de aprender a ler. Quem que não gosta de ler um gibizinho, né, com historinhas bem divertidas? Este é do Cebolinha, mas a professora trouxe outros gibizinhos aqui também. Olhem lá, da Turma da Mônica, que também vai ter várias histórias infantis aqui dentro, histórias de gibi. Maurício de Souza que escreveu a Turma da Mônica. A professora trouxe um outro aqui, olha, do Mickey. Viu que legal? E mais um gibizinho aqui da Magali. Os mais famosos, né? A Turma da Mônica, né? Um dos gibizinhos mais famosos que tem. Certo? Então, o gibi, que traz as histórias em quadrinhos, eles servem para nos informar, para nos divertir, para a gente aprender a ler. Principalmente as crianças de primeiro ano e segundo gostam muito de leitura de gibi. Certo, crianças? Então, quando vocês tiverem oportunidade na escola de vocês de estarem lendo os gibizinhos, peçam para a professora para vocês lerem os gibizinhos ou para a professora contar a historinha para vocês, certo? Então, vamos lá ver o que mais que nos aguarda? Então, numa história infantil, num gibizinho, numa quadrinha, nós temos alguns personagens. A professora trouxe para vocês hoje a personagem mais famosa do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é a Emília. Estão vendo aqui na tela que a professora colocou uma história em quadrinhos da Emília? Então acompanhem com a professora a leitura desta quadrinha, certo? Vamos lá. Emília. Olha ela falando lá. Vamos ver o que ela está falando. Hoje é o aniversário do Visconde. Vamos ver o que ela está falando no outro quadrinho? Ele adora surpresas. No último quadrinho, o pessoal dizendo surpresa. Agora, observem o primeiro quadrinho, o que a dona Emília está fazendo. Observem o desenho. Ela está cobrindo um balão, uma bexiga, com massa de bolo. Para fazer um bolo para o Visconde, não é isso? Olha, ela lá está falando, hoje é aniversário do Visconde, é o balãozinho da fala, né? Olha o jeitinho que ela está fazendo o bolo aqui, certo? Agora observem no segundo quadrinho. Olha a carinha de sapeca da Emília. Olha ela dando uma piscadinha. Ele adora surpresas, ela falando, olha. Ele adora surpresas. Ela está exclamando que ele gosta de surpresas. Ela está até levando a bexiga escondida debaixo da massa de bolo com uma velinha, certo? Aí quando ela chegou lá na festa do aniversário, né, do Visconde, cantaram parabéns. Aí o que o Visconde foi fazer? Cortar o bolo. Quando ele cortou o bolo, o que aconteceu?
Bum! Olha aqui a palavra bum, né? Um balãozinho aqui, da palavrinha bum, que estourou a bexiga. Olha aqui onde que foi parar a faca, a vela apagou. Olha a cara do Visconde, como que ele ficou, o rostinho dele, o rostinho da Emília, essa peca, achando uma graça, né, o que aconteceu com o Visconde. Olhem lá, as pessoas dizendo surpresa, a narizinho espantada. Então, essas características definem a história em quadrinhos. Todos os personagens das histórias em quadrinhos, eles falam, a gente vê a fala deles, né, eles estão falando na história através de balõezinhos de fala, que são esses balõezinhos aqui, certo? Olhem lá o outro balãozinho de fala, né, da Emília. Então, sempre nas histórias em quadrinhos, vocês vão encontrar balõezinhos de fala, balõezinhos que estão mostrando surpresa, admiração, alguns estão cochichando, mas hoje a gente vai estudar mais o balãozinho da fala, certo, crianças? Agora a professora vai apresentar outra história em quadrinhos para vocês, que é de outro personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem aqui que já leu uma história da Cuca? Olha, a Cuca é danada, né? É uma bruxa muito danada. E ela mora numa caverna, certo? E ela gosta de se admirar no espelho. Então a professora trouxe a história hoje da Cuca em espelho. Olha o que a Cuca está falando. Espelho, espelho meu. Ela está admirada. Existe bruxa mais medonha do que eu? Olha, ela está fazendo uma pergunta, mais medonha do que eu? Olha o espelho lá, igual no computador, procurando. Olha, ela fazendo sinalzinho de que está procurando as informações sobre o que a Cuca pediu. Resultado da busca. Estão vendo? O espelho localizou a bruxa Quitéria de Portugal. Daí ele apresentou a bruxa de Blur dos Estados Unidos. Apareceu a bruxa Pandora da Conchinchina. No próximo quadrinho, a bruxa da Bela Adormecida. A bruxa da Branca de Neve. Olha como que está ficando a Cuca aqui, neste quadrinho. Ó, já está começando a ficar braba. E eu, onde fico nesta história? A aranhinha falando aqui no cantinho. Odeio esses espelhos modernos. Olha, a Cuca ficou braba. Vamos ver o que está escrito no balãozinho do espelho. Este programa executou uma operação não prevista pelo sistema e será finalizado. Nossa, a Cuca ficou muito braba. Odeio esses espelhos modernos. E saiu braba, muito braba. Agora vamos voltar lá no primeiro slide para a professora retomar com vocês algumas coisinhas bem importantes das histórias em quadrinhos. Observem a fala da Cuca no começo da história, que ela está tranquila, ela está falando normalmente. Espelho, espelho meu, está até admirada na frente do espelho. Existe bruxa mais medonha do que eu? Ela está fazendo uma pergunta, né? Aí o espelho começa a procurar, e procurar, a Cuca já começa a ficar pensativa, olha que ela pensando, né? Mas esse espelho não me dá resposta nenhuma. Aí começa a aparecer as imagens das bruxas que são mais medonhas que a Cuca. Olhem lá, quantas bruxas mais medonhas que a Cuca apareceu. Aí a Cuca já começou a ficar braba aqui nesse quadrinho. Olha lá a posição dos bracinhos dela. Já está braba lá com a bruxa da Branca de Neve. E no final, ela cansou daquele espelho. Ai, cansei desse espelho, odeio esses espelhos modernos. E foi embora e deixou o espelho lá pesquisando, certo? Agora, crianças, eu vou precisar da ajuda de um convidado que veio lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo para ajudar a gente a reproduzir a história. Então, crianças, a professora convidou uma pessoa bem especial que mora lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo para me ajudar a reproduzir a história da Cuca e o espelho. Vamos receber o nosso convidado de hoje? Oi, Pedrinho. Oi, professora Mayra. Tudo bem? Tudo bem, e você? Eu estou bem também. Ai, que bom. E o pessoal lá no sítio, como está? Lá está tudo bem. Ah, a dona Benta e a tia Anastácia já tomaram a vacina do Covid?
Já a dona Benta e a tia Anastácia já tomaram a vacina. Que bom que elas estão já imunizadas, né? E se cuidando. Sim, esperamos que em breve todos nós também possamos tomar a vacina, não é mesmo? Isso mesmo, é importante, né? Que todos nós possamos tomar a vacina. Mas eu também tenho uma outra perguntinha. Você está assistindo às aulas do primeiro ano do Vem Aprender? Claro que estou. Eu quero aprender a ler e escrever e muito mais. Muito bem, Pedrinho. Então, agora você vai ajudar a professora a reproduzir a história da Cuca e o Espelho. Você acompanhou a leitura quando a professora estava fazendo ali na tela? Acompanhei, gostei muito dessa história em quadrinho. Então, você vai me ajudar a reescrever essa história, as falas da Cuca, certo? Certo, professora Mayra? Então, vamos lá. No primeiro quadrinho, a Cuca está lá na frente do espelho. O que ela está dizendo para o espelho? Eu lembro que ela falava, espelho, espelho meu. Olha, crianças, vejam que o Pedrinho lembra bem direitinho a fala da Cuca. Espelho, espelho meu. Então, a professora Mayra vai escrever agora no balãozinho aqui, no cartaz, essa fala que o Pedrinho reproduziu. Espelho, espelho meu. Espelho. Muito bem. O que tem depois desse espelho? Tem uma vírgula? Dá para pôr uma vírgula. Dá para pôr uma vírgula? Então vamos pôr uma vírgula para separar. Espelho de novo, porque ela falou duas vezes. Espelho, espelho. Então, escrevendo espelho de novo. Espelho o quê? Espelho, espelho meu. Meu. E esse finalzinho do espelho, espelho meu, ela estava fazendo uma pergunta ou ela estava admirada? Não, ela estava admirada. Dá para pôr um ponto de exclamação, professora Mayra. Isso mesmo, a gente põe um ponto de exclamação quando a gente está admirado. Ela estava na frente do espelho, admirada. Espelho, espelho meu. E o que mais que a Cuca perguntou para o espelho? Existe bruxa mais terrível do que eu? Olha só, o Pedrinho reproduziu novamente, mudando algumas palavrinhas da Cuca, porque a gente não vai escrever a história como ela está. Nós estamos reproduzindo da nossa forma, do nosso jeitinho. Então, ele já falou diferente. Existe bruxa mais terrível do que eu? É isso que você falou, Pedrinho? Existe bruxa mais terrível do que eu? Ah, então agora você me ajuda a escrever aí. Vamos começar a palavra existe, né? Existe. Termina com T. T. Isso mesmo. Existe. Bruxa. Mais o quê? Terrível. Olha lá, ele já mudou a palavra. Era medonha na história agora. Nessa é terrível. É que significa parecido, né, professor? Tem o mesmo significado, medonho e terrível. Terrível do que eu? 3 palavras, professora. Do que eu. O e o u. Eu. Ela está perguntando. E quando a gente faz uma pergunta, que ponto que a gente usa no final? Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Olha lá. Então, a professora vai ler novamente o que o Pedrinho nos ajudou a escrever aqui da fala da Cuca. Espelho, espelho meu. Olha que ela está admirada. Existe bruxa mais terrível do que eu? Ela está fazendo uma pergunta. Aí o espelho continuou procurando. Olhem aqui na imagem do cartaz da prof, né? O espelho está procurando. Olha a carinha da Cuca. Né? Ela não está gostando. Ela não está gostando. Ela está... Mesma coisa, não está acontecendo, não está aparecendo nada. Resultado da busca. Olha a carinha dela de uma interrogação preocupada, né? E agora? Quem são as bruxas que apareceram? A bruxa Quitéria de Portugal, que é mais terrível que a Cuca, a bruxa Pandora da Conchinchina, a bruxa de Blur dos Estados Unidos,
apareceu a bruxa da Bela Adormecida e a bruxa da Branca de Neve. Olha como que ficou a cara da Cuca quando apareceu a bruxa da Branca de Neve. Como que ela está ali? Ela ficou brava porque ela achou que ela era mais terrível. E o espelho mostrou outras bruxas mais terríveis do que ela. Isso mesmo, Pedrinho. O espelho mostrou outras bruxas mais terríveis do que ela. E no final, olha o que o espelho falou para a bruxa, para a Cuca. Este programa encontrou um erro e será finalizado. Quer dizer que o programa vai encerrar. E o que a Cuca fez? Como que ela saiu aqui da imagem? O que ela falou para o espelho no final que não apareceu o resultado? Não apareceu a Cuca como sendo a mais terrível, apareceu outras bruxas. E o que a Cuca falou? Ela disse, cansei desse espelho moderno. Isso, então agora nós vamos escrever esta fala do Pedrinho aqui no nosso texto. Cansei. O que mais, Pedrinho? Desse espelho O que mais, Pedrinho? moderno. E no final, como que ela está? Ela está cansada? Ela está fazendo uma pergunta? Que ponto que nós vamos usar? Ela tá brava, então ela deu bastante ênfase. Dá para pôr pontos de exclamação. Uns 3 pontinhos de exclamação? Isso, porque ela falou bem brava. E acabou a nossa história, não acabou? Acabou. Então, sempre nas histórias em quadrinhos, no cantinho final da história em quadrinho, aparece uma palavra chamada fim. Dá para escrever fim. Olha, a professora Mayra escreveu aqui fim da história. Então, agora nós vamos voltar aqui no começo da história com o Pedrinho. O Pedrinho vai ajudar a gente, olhando lá no textinho que ele ajudou a escrever, né, Pedrinho? Sim, e nós professor. vamos ler novamente, para vocês guardarem bem na cabecinha, porque vai ter uma atividade sobre isso aqui. Certo, crianças? Então, olhem lá. Cuca em espelho. Espelho, espelho meu. Olha a admiração da Cuca. Existe bruxa mais terrível do que eu? Ela está fazendo uma pergunta. O espelho começou a procurar como se fosse um computador, né? Resultado da busca. Aí apareceu a bruxa Quitéria, apareceu a bruxa Pandora, apareceu a bruxa de Blur, apareceu a bruxa da Bela Adormecida, a bruxa da Branca de Neve. E a Cuca não gostou, né? Porque não apareceu ela. No final, o espelho respondeu para ela. Este programa encontrou um erro e será finalizado. E a Cuca saiu braba, né? Cansei desse espelho moderno. Ficou muito revoltada. Isso, Pedrinho? Isso, professora Mayra. Então, você gostou de ajudar a professora Mayra a fazer a produção do texto? Eu gostei. Então, crianças, dá um tchauzinho pro Pedrinho, porque agora nós vamos continuar nossa aula. Muito obrigada, Pedrinho. De nada. Tchau, crianças. Se você vir me ajudar, o Pedrinho vai vir em outras aulas também. Então, crianças, agora que nós já fizemos essa produção de texto, a reprodução, vocês terão lá na casa de vocês 7 minutinhos para registrar a fala da Cuca na história em quadrinhos. Vocês levaram essa atividade para casa, a escola providenciou a folha da história em quadrinhos que a professora Mayra fez aqui com vocês. Então, vocês vão ter 7 minutinhos para registrar as 2 primeiras falas, ok?
depois vocês vão ter mais 3 minutinhos para registrar a terceira fala da Cuca. Podem pintar e deixar a história em quadrinhos de vocês bem legal. E, se possível, cole no seu caderninho de português ou arquive a atividade numa pasta para guardar para a gente poder retomar essas histórias mais para frente. Certo, crianças? Agora, crianças, vamos ver os objetivos da nossa aula de hoje para ver se deu tudo certinho? Compreender a história em quadrinhos. Vocês conseguiram compreender a história em quadrinhos? A professora trouxe aqui para vocês verem. Perceber o uso de recursos gráficos específicos das histórias em quadrinhos, que são os balõezinhos de fala, os sinais de pontuação, as gravuras, né? Tudo isso está dentro das histórias em quadrinhos. Planejar juntamente com a professora uma história em quadrinhos, que nós tivemos a ajuda do nosso amigo Pedrinho. Participar da produção coletiva de uma história em quadrinhos, vocês aí me ajudaram bastante em casa também. Perceber a diferença entre o formato da história e dos demais textos trabalhados anteriormente. Então, a história em quadrinhos, ela é diferente de outros tipos de história. Certo, crianças? Então, por hoje é só. Um beijo e tchau, tchau. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Animados? A professora Selma está super animada, super empolgada. Então, vamos lá para mais uma aula de história. E para começar a nossa aula, que delícia! Vamos começar com uma contação de história.
E o nome da história é Cada Um com o Seu Jeito, cada um com seu jeito, cada jeito é um. Olha aqui a imagem do livro de Lucimar. Então, a contação de história hoje vai ser sobre este livro, que daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho mais sobre ele. Então, vamos lá prestar atenção na história? Vamos lá? Tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, lá do céu cai na terra, ei, tá caindo fulô. Olá, amiguinhos de casa, tudo bem? Ai, hoje eu vim contar uma história para vocês. Ai, uma história que foi o meu cãozinho que me contou. É verdade, né? Teuzinho! O Teuzinho me contou essa história e eu adorei. Sabem por quê? Porque essa história conta a história de uma menina muito linda, inteligente e muito sapeca. E quando eu falo muito sapeca, é porque ela era muito, muito sapeca mesmo. Ai, essa menina era, olha, era uma menina danada. Ela adorava pular os degraus, ela adorava girar bem rápido no gira-gira do parque. Quem aí gosta de brincar no gira-gira do parque? Ela girava tanto e parecia que nem ficava tonta. Essa menina morava numa casa muito feliz. Na casa dela morava a sua família. Ela tinha a sua mamãe, que era meio baixinha e magrinha. O seu papai, que era alto e gordinho. Ai, o papai adorava cozinhar. Será que era por isso que ele era assim gordinho? A mamãe dela gostava de mexer no jardim. Ai, ela tinha flores tão lindas no jardim. E a mamãe dela gostava muito de ler jornais. Ai, ela gostava muito de ler jornais. A vovó dela era uma senhorinha assim muito faceira. Era uma senhorinha que adorava caminhar. E caminhava longe assim. A vovó saía, fazia sua caminhadinha, voltava para casa. Ai, era uma vovó muito faceira. O irmão mais velho da menina adorava jogar videogame. Quem aí tem um irmão mais velho? E o que ele gosta de fazer? Dessa menina adorava jogar videogame. Ficava lá no quarto jogando videogame. Ele era bem grandão assim. E o irmão mais novo da menina? O irmão mais novo da menina... Cadê ele? Ai, sabe o que é? Ele adora brincar de se esconder. O irmão mais novo da menina fica brincando de se esconder, que acaba que é muito difícil de achá-lo. E todos viviam bem felizes lá na casa da menina. Mas vocês repararam que eu parei de contar a história da menina? E quem será essa menina? Vocês já logo vão saber. Essa menina se chama Luanda. Isso, Luanda, que é o mesmo nome da capital de Angola. Sabem por que ela tem esse nome? Porque o seu pai foi visitar a cidade e ficou apaixonado, muito apaixonado pelo lugar. Achou o lugar muito lindo. E como a sua filha, assim, era muito linda também, ele resolveu colocar o nome dela, o mesmo nome da cidade. E a menina tem um sonho de visitar esse lugar, para ver se realmente é um lugar muito lindo mesmo. Essa menina adora a cor da sua pele. Ai, ela gosta muito mesmo. Ela gosta do seu sorriso, ela gosta do seu corpo, ela gosta muito, mas muito do seu cabelo crespo.
Ela ama o seu cabelo crespo. E sempre que vai à escola, porque eu não contei, né? Ela adora ir para a escola. E sempre que ela vai para a escola, ela vai com um penteado diferente. E ela diz assim: vó, na segunda-feira, faz trança para mim. E a vovó faz trança nos cabelos dela. E ela vai assim, com os cabelos cheios de trança para a escola. Aí ela diz assim: vó, solta meu cabelo. E ela vai para a escola assim, com os cabelos bem soltos. Ai. E ela diz assim: mãe, prende meu cabelo. E a mamãe prende o cabelo da menina. E ela às vezes diz assim: ô papai, coloca umas fitas assim, bem coloridas no meu cabelo. E assim ela vai para a escola, bem colorida. Ai, a menina sabe o que vai usar na sexta, no sábado, no domingo, mas sempre ela faz alguma coisa diferente no cabelo e fica muito feliz com isso. A menina mora nessa casa com toda a sua família. A família da menina, cada um é de um jeito, cada um gosta de uma coisa, mas todos se respeitam demais dentro dessa casa. Cada um de um jeito, cada jeito de um. Pirilim pim pim, essa história chegou ao fim. Tchau, Luanda! Quem gostou da história, levanta uma mão, levanta a outra, dá tchau para a contadora e até a próxima! Tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, lá do céu. Cai na terra, tá caindo fulô. Gostaram da história, crianças? Bacana, né? Então a professora Selma trouxe aqui o livro para vocês. Olha aqui o livro. Tá vendo aqui o livro que foi contada a história? Olha que menina linda. E o que falava na história ali? Que ela era muito sapeca, que ela gostava de várias coisas, né, diferente, ela gostava bastante de brincar, que ela tinha um cachorrinho, que a família dela era bem unida. Olha aqui, levada da breca. Veja aqui que ela é negra, tem o cabelinho bem crespinho. Então foi falado ali várias coisas aqui da história. Foi falado que cada um tem um jeito. Ela tem 2 irmãos ali na história. Lembra o que foi falado? Cada um gosta de uma coisa diferente. O irmão mais novo gosta de ficar brincando de esconde-esconde ali na casa. O irmão mais velho gosta de ficar lendo ou brincando de videogame. Então, cada um tem o seu jeito. O papai gosta de cozinhar, a mamãe gosta de estar mexendo ali no jardim. Mas o importante da história, o que é? Vocês lembram? O importante de tudo é que é uma família feliz. Todo mundo se respeita, todo mundo se gosta, respeita o espaço do outro, embora tenham gostos diferentes, como é o título da história, tem gostos diferentes, jeitos diferentes, mas o importante é todo mundo se respeitar e se amar, não é verdade? Será que não é assim lá na casa de vocês? Na casa da professora Selma é. As pessoas têm gostos diferentes, mas o importante é que a gente se respeite. Gostaram então da história? Então vamos lá para a nossa aula. Eu preciso que vocês peguem lá o caderninho de vocês. Peguem o caderninho, peguem o lápis e eu quero que vocês anotem lá a data de hoje, o dia, o mês, o ano e o nosso tema, que é respeito à diferença. A professora vai dar um tempinho para vocês copiarem lá no caderno. Peça lá ajuda para quem estiver aí com vocês. Vamos lá, 2 minutinhos para vocês copiarem.
Copiaram? Deu certo? Ótimo! Então vamos para o nosso objetivo de hoje. O objetivo do dia é respeitar as características físicas e pessoais das pessoas com quem convive. Então, ao final desta aula, teremos que ter atingido esse objetivo, conhecer as características físicas e pessoais, né, das pessoas com quem convive. Então, vamos para frente. Observem bem essa imagem aqui que a professora trouxe. Olhe bem ali. São 4 crianças. Essas 4 crianças estão pensando: será que todos somos iguais? Olhem bem essa imagem aqui. Olhem bem as características dessas crianças. Será que todos somos iguais? Se vocês observarem bem nessa imagem, vocês já estão vendo que eles não são iguais. Não é verdade? E lá na casa de vocês? Olhe lá para a mamãe, para o papai, para o irmãozinho de vocês, se vocês estiverem ali. São iguais? Então, a professora trouxe aqui, dentro desse coração, vamos entender por que a professora trouxe essa imagem aqui num coração e com várias crianças dentro desse coração. Olhe bem dentro do coração que vocês vão ver que tem crianças, todas as crianças são bem diferentes uma das outras. Temos japonesinha aqui no meio, temos aqui ó, um africano, veja a cultura deles como é diferente, veja que ele tem algo aqui, um objeto aqui na cabeça, ali talvez da cultura, do país deles. Observem ali o corte de cabelo deles, são diferentes. Então, crianças, por que a professora trouxe essa imagem? Vamos compreender. Já entendemos aqui, só de vocês olharem, que somos diferentes, não é verdade? A aparência física é diferente. Tem o branco, tem o negro, tem o amarelo, não é verdade? Então, nós temos aí já a diferença começando pela cor de pele, os olhos, a altura, o corpo um pouco mais forte, um pouco mais magro, mais alto, mais baixo, cabelo crespo como o da professora, cabelos lisos, cabelo castanho, cabelo bem clarinho. Então, é uma variedade, cabelo com franja, cabelo sem franja, não é? Então, ali as diferenças físicas e as pessoais. Será que também são diferentes? Quando falamos em diferenças pessoais, o que a gente pensa? No jeito, nos gostos, assim como na história, não é verdade? Da Luanda, a professora até nem comentou o nome dela, mas se vocês prestaram atenção lá na história, ela se chama Luanda. Então a Luanda, lá na história, ela tinha lá a família dela, que conviviam todos super bem, felizes, e que eles tinham gostos diferentes, e a aparência também era diferente. Na casa, cada um gostava de uma coisa. Lembram lá da história? Então, o importante aqui, por que a professora trouxe dentro do coração? Que o importante é a gente se respeitar. Por isso a professora trouxe esse símbolo do coração. A gente tem que amar a todos e respeitar os gostos do outro. A gente não pode ficar discriminando o outro porque a pessoa é de uma outra forma ou porque tem um jeito diferente. Não pode. Tá bom? Então, por isso esse símbolo aqui dentro do coração e as crianças todas diferentes, sim. Claro, diferentes, sim. Mas o importante ali é o respeito. Então, observem aqui. Na família, somos parecidos, mas não somos iguais. Não somos. Essa primeira imagem que a professora trouxe aqui, uma família. Vejam lá, o papai, a mamãe e a criança, que é o filho. Então, vocês já observam ali como eles são diferentes. A mãe tem uma pele clara, o pai tem a pele negra, aí a criança vem como? Ali a criança tem a pele negra, um pouco mais clara que a do pai, mas a criança puxou mais a cor do pai. E aí ele tem uma mistura ali na criança, provavelmente vai ter os olhos da mãe. E o jeito? Pode ter o jeito da mãe ou o jeito do pai. Então ali tem aquela mistura ali da criança. Igual vocês aí na casa de vocês. Vocês têm um pouquinho das características físicas do papai, da mamãe, da avó. Às vezes, quantas vezes a gente não vê ali a criança que tem o olho bem claro e o papai e a mamãe não tem, mas os avós têm? Não é verdade? Então são características ali físicas. Aqui trouxe uma outra família também. Observem aqui que temos 2 crianças. As 2 crianças são diferentes. Observem que essa criança aqui é bem loirinha, tá vendo lá?
bem loirinha, e os pais são loiros? Talvez, provavelmente, a mãe, quando era mais nova, tinha um cabelo mais claro, porque vocês sabiam que o cabelo também vai mudando de cor? Às vezes a criança é bem loirinha e depois vai ficando mais castanho, então vai tendo essa transformação, essa mudança. Mas observem aqui que é uma família também feliz, assim como a família da Luanda, da história, e são diferentes, eles são parecidos, mas não são iguais. Trouxe uma terceira imagem aqui para vocês. Eu quero que vocês olhem bem essa daqui, ó. Presta bem atenção nessa terceira imagem aqui que a professora trouxe. Estão olhando bem aqui? Papai, a mamãe e temos uma criança, tá vendo lá? Se vocês observarem bem, no rosto da mamãe e do papai e da criança, ela não é parecida assim, bastante assim com o papai e com a mamãe. Ela é diferente, né? Os outros são diferentes, mas tem alguns traços. Essa é bem diferente. Por que será que essa é bem diferente? O que vocês acham? Não é filho? É filho, claro que é filho. Aqui a gente trouxe famílias. Olha lá o tema, ó, na família. Então, todos são família. Então, é sim. Mas ela é a filha do coração. Então, nessa terceira imagem aqui, ela é o quê? Ela é a filha do coração, como a professora já havia dito. Então, o que aconteceu? Ela, essa criança, ela não saiu da barriga da mamãe, entendeu? Mas ela é muito amada. E que é isso é importante. O amor da família, que vocês forem ver nas 3 famílias, é uma característica de todas elas. Então, a gente percebeu aqui o quanto somos diferentes uns dos outros. Então, nessa terceira imagem aqui, ela é bem diferente por ser uma filha do coração, mas ela vai ter o jeito parecido do papai e da mamãe, porque à medida que a pessoa vai crescendo, a criança vai crescendo, ela vai tendo aqueles hábitos ali da família, não é verdade? Então, não tem esses hábitos que vocês têm aí na casa de vocês? É a mesma coisa aqui no caso dela, à medida que ela vai crescendo, vai criando aqueles gostos, então a mãe faz aquele bolo bem gostoso de chocolate, à medida que ela vai crescendo, ela vai passando a gostar daquele bolo, daquele brócolis, que tem crianças que não gostam de brócolis, mas tem que comer brócolis. Então, são coisas que a gente vai adquirindo, gostos e jeitos que a gente vai adquirindo ali com o tempo, tá bom? Vamos lá para uma atividade, novidade. Vão ter que fazer atividade junto com a professora. Então, o que eu quero que vocês façam? Vamos fazer o seu autorretrato. Eu preciso que vocês peguem um espelho de vocês. Não tem problema, pode ser, só tem o espelho do banheiro, pode ser na frente do banheiro também. Pega o caderno e corre lá na frente do espelho do banheiro. Então, eu preciso que vocês peguem o espelho e vocês vão fazer o autorretrato, assim como a Laura, tá vendo aqui? Do rosto de vocês. Vão se olhar no espelho, pega lá o caderninho ou caderno de desenho e vocês vão fazer lá no caderno de vocês. Vou dar um tempo para vocês fazerem esse autorretrato. 3 minutinhos. O professor espera. Vamos lá?
Fizeram? Ficou bacana? Ai, que legal! Então, vamos lá. Cada um tem o seu jeito e gostos diferentes. É o que a professora está falando até aqui. Vamos ver ali nos gostos, ali no jeito de ser. Veja que essa criança que a professora trouxe, ela está lendo. Então, tem crianças que gostam de ler, outras não gostam. Tem crianças que gostam de dançar, de pular, de brincar, de ser mais ativa. Outros já são mais tímidas. A Laura, a nossa mascote, ela é mais ou menos assim. Ela é bem extrovertida, então ela gosta dessa folia de dançar, de pular, de gritar. Já o Pedro, ele é mais tímido, então eu acho que o Pedro, ele puxa mais ali aquela primeira imagem ali da menina ali lendo, daquela criança lendo, porque ele é mais quieto. As crianças aqui brincando. Veja que nessa terceira imagem a professora trouxe ali tanto menino quanto menina jogando futebol. Pode? Claro que pode. Então ali eles estão brincando ali, mas tem crianças que preferem não jogar bola, gostam de ficar brincando lá aqueles brinquedos de montar, não pode? Outros gostam de brincar de carrinho, outros de boneca com algum outro objeto. Então são gostos diferentes. Mas o que é importante de tudo isso? O respeito. Isso, o respeito, observem aqui, quem está em grupo, na segunda imagem e na terceira imagem, eles se respeitam, eles estão felizes, olha aqui, ó, não tem ninguém brigando. Até na primeira imagem, ela é mais quietinha, mas ela está bem com uma carinha bem tranquila, sinal que as pessoas respeitam esse gosto dela. Então, vamos falar aqui sobre diversidade e respeito. O que é diversidade? Essas diversas formas, o nome já diz, diversidade, diversos. Então, essas diversas formas que as pessoas têm no seu jeito, no seu gosto, na sua característica. Nessa primeira imagem aqui, se vocês verem, olha lá, várias crianças juntas, todas bem diferentes uma da outra, mas elas estão abraçadas. Essa foto aqui é antiga, não pode abraçar agora, tá bom? Não pode. Mas ali, ó, todas abraçadas, felizes, sorrindo. Então ali a gente já percebe que tem respeito. Aqui nessa segunda imagem, o que a professora trouxe ali? Sala de aula. E o que temos ali de diferente? Ali nós temos na frente uma criança cadeirante. Então ela precisa desse espaço aqui, ó, para ela entrar e sair com a cadeira de rodas dela. Então veja que tem que ter essa adaptação para que essa criança possa estudar e aprender da mesma forma que os outros, porque ele tem esse direito também. Então veja que a carteira dele é adaptada, é um pouco maior, ele tem que ficar mais na frente para poder ele se locomover com a cadeira, ele tem que ter o espaço das outras crianças para poder ele sair com essa cadeira, porque senão fica difícil. Mas veja ali, ele está junto com as outras crianças, aprendendo junto. Isso se chama o quê? Diversidade, diversos grupos e respeito. Ali tem que haver respeito para uma boa convivência. Nessa terceira imagem aqui, a gente trouxe aqui crianças brincando ali na praça. Observem aqui a primeira criança, tranquilo com os pais. Nessa segunda, o balanço aqui, ó, ele é adaptado para colocar a cadeira de rodas. Então a criança tem direito ao lazer, sim, porque ela tem deficiência, ela não pode ir no parque? Claro que ela pode. Ela pode sim, ela pode brincar da mesma forma que os outros. Só precisa que tenha essa adaptação para ela. Ah, professora, mas eu nunca vi aqui em Ponta Grossa assim. Mas é necessário, né, que o governo veja isso e esteja adaptando para que essas crianças possam também ter esse acesso a ir à praça e brincar da mesma forma que os outros. Não é verdade? E observem aqui que eles estão todos felizes. Tem alguém com cara feia? Tem alguém tirando sarro da cara do outro? Não tem. Na verdade, isso se chama respeito. Diversidade por quê? Diversos grupos. Vamos para a hora da atividade. Temos uma atividade. Pega lá o caderninho de vocês que já está aí do ladinho, tenho certeza. O lápis e vamos ver o que nós vamos fazer. Desenhar uma característica pessoal. Já fizeram um autorretrato, agora vocês vão desenhar uma característica pessoal de vocês. Trouxe a Laura aqui para vocês, que ela vai fazer também essa atividade e vou dar um tempinho. Peça ajuda lá para quem estiver junto com vocês. Uma característica pessoal, um jeito de vocês, um gosto. 5
minutos para fazer a atividade. Vamos lá? Um desenho bem bonito. Vamos lá.
Fizeram a atividade? Deu tempo de fazer o desenho de vocês? Olha aqui, eu trouxe a atividade da Laura. Ela desenhou que gosta de comer bolo. Bolo de morango. O que vocês desenharam? Desenharam um livro? Gostam de ler? Desenharam uma comida? Uma fruta? Um prato gostoso? O que vocês desenharam? Desenharam um brinquedo que vocês gostam de brincar? Então isso é a nossa característica pessoal, é o nosso gosto, o jeito nosso, só nosso. Então tá certo se um desenhou um carrinho, o outro desenhou um outro brinquedo, se um desenhou a comida, se o outro desenhou uma roupa, a cor de uma roupa, tá certinho, é pessoal, é o seu gosto pessoal, é a sua característica pessoal. Temos uma atividade para casa, que vocês vão pegar lá depois. Vamos ver se atingimos o objetivo, que é respeitar as características físicas e pessoais das pessoas com quem convive. Chegamos a esse objetivo? Chegamos! Então, acabou a nossa aula, crianças. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Um grande abraço, um beijo e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, matemática. Olá, a professora Luzia veio aqui praticar com você algumas coisas hoje. O que será que nós vamos praticar hoje na aula de matemática? Aprendendo e ensinando sempre com você. Vamos ver lá na tela. Hoje vamos praticar problemas de subtração relacionados à ideia de retirar e separar. Então vamos acompanhar aqui, a professora vai dar algumas dicas para você aqui na bancada. Vamos ver lá. Nós temos uma situação aqui. Nós temos uma árvore. E essa árvore tem quantas laranjas? Vamos ver lá, ó. 1, 2, o total de laranjas na situação. 1, 2, 3, 4 laranjas. Então, nós vamos colocar o número que representa esta quantidade total de laranjas, 4. Só que uma caiu da árvore. Eu quero saber quantas ficaram na árvore. Então, vamos colocar aqui um sinalzinho da subtração, menos. Então, está indicando que foi retirada do total algum valor. Então, tínhamos 4. Uma caiu da árvore, então menos 1. 4 menos 1 é igual a sinalzinho de igual. Qual é a minha nova quantidade que ficou na árvore? 1, 2, 3 laranjas. Então, a minha resposta é 3. Nós estamos treinando e praticando a subtração. Vamos lá? Olhando aqui. Agora, nós temos uma nova situação. Vamos ver lá. Nós temos agora aqui na nossa árvore quantas laranjas? Vamos ver lá. Você tem um total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este é o meu total. 6 laranjas. Só que temos menos algumas que caíram da árvore. Quantas caíram? 1, 2. Então, as que caíram, que foram tiradas da árvore, são 2. Qual é o meu novo total? É igual a quanto? É igual a 1, 2, 3, 4 laranjas. Então, igual a 4. Aqui eu estou treinando a subtração. Vamos ver uma outra proposta de uma outra situação na árvore? Vamos ver lá. Então, nós temos qual é o meu novo total que eu tenho agora? 1, 2, 3. Tenho 3 laranjas. Foi tirada da árvore, caiu, está fora. Quantas? 1. Ótimo. Registra o número da quantidade total menos as que caíram da árvore, menos 1. É igual a quanto? Qual é o meu novo total que ficou na árvore? 1, 2. Então, eu tenho 2 laranjas. Que tal agora você praticar aí no seu caderno? Nós vamos ter então agora, presta atenção, registrando quantidades. Primeiro o total que tem na árvore fora dela. Tira as que caíram para você ter o teu novo total. Então vamos praticar. Acompanhe lá na sua tela quais seriam as nossas atividades para nós praticarmos. Vamos lá? Você tem 5 minutos para você realizar esta atividade. Se você quiser desenhar as árvores, tudo bem.
Coloca, a professora já colocou o total, menos quantas caíram. Agora você tem que me dar o novo total. Capricha lá, 5 minutos.
Conseguiu realizar as atividades e registrar no seu caderno? Se você desenhou, muito bem. Mas o importante é ter o registro das operações lá no seu caderno. Vamos ver na tela? Acompanhe lá. Na primeira árvore nós tínhamos 4 maçãs ou laranjas, como você especificou o seu desenho aí. 1, 2, 3, 4. Então tem lá o número 4 menos uma que caiu. Qual é o novo total que ficou na árvore? Você fez o número 3 aí no seu registro no caderno? Parabéns! Acertou lá o primeiro registro. Vamos ver o segundo, se você fez? Lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 frutas na árvore fora, menos 2 que caíram. Nós temos um novo total que são 4 frutas na árvore. Acertou? Veja lá o seu próximo registro. 1, 2, 3. Nós temos 3 frutas, 2 fora da árvore, então menos 2 é igual a 1. Ótimo, você conseguiu fazer o registro? Veja lá no seu caderno, deve ter ficado mais ou menos parecido com o caderno da professora. Veja lá, que é a última atividade que nós tivemos, na próxima atividade, no seu caderno, na próxima folha, o seu desenho e o seu registro. Caprichou? Parabéns! Praticamos, até a próxima hora de praticar matemática com você. Até lá!